Ermelinda Rita. Hermê Entrevista. Hermê Entrevista. 9h42 e o estado do Rio de Janeiro enfrentou em 2 anos de pandemia 5 ondas de Covid. O estudo da Secretaria Estadual de Saúde mostra como cada variante influenciou o número de casos, mortes e internações. Eu converso agora com o infectologista do Hospital Pedro Ernesto, da UERJ, Marcos Junqueira Lago. Bom dia, doutor Lago. Bom dia, menina. Um prazer falar de novo com você, com os ouvintes. Prazer todo nosso de recebê-lo aqui na Rádio Roquete Pinto FM no programa Rio em Pauta. Doutor Lago, o que a população do Rio de Janeiro pode esperar dessa nova variante, a Deltacron, que surgiu em alguns países da Europa? Olha, Melinda, eu acho que essa nova variante, ela já vamos dizer assim, uma evolução, explicando em termos bem leigos, uma evolução da Ômicron, quer dizer, cada vez mais as variantes da Covid, do coronavírus, estão se tornando variantes que se comportam, graças a Deus, muito mais como uma gripe, né, ou como um resfriado forte, do que como aquela Covid grave que a gente viveu nos últimos 2 anos, com uma letalidade alta. Então, tentando explicar melhor para a população, novas variantes vão surgir. Mas elas vão perdendo, é como se estivesse perdendo uma força, uma potência. Perdendo o potencial de gravidade delas, né? O que não quer dizer que elas não tenham perdido o potencial de contaminação. Sim. Que muitas vezes os vírus, eles conseguem contaminar muito, mas muitos deles não têm tanta gravidade. É mais ou menos isso que está começando a acontecer. Agora, Ermelinda, uma coisa importante para que a população saiba é que isso não quer dizer que o coronavírus seja uma infecção benigna que não vai colocar sua vida em risco. Não é verdade. Na verdade, o coronavírus, ele até vai se tornar uma doença menos grave, principalmente ou quase que exclusivamente para quem se vacinou. Sim. A questão da vacinação ela é extremamente importante agora, tá? Porque quem muita gente... quem está vacinado tem uma proteção muito forte contra a doença grave. E sobram, é claro, que os idosos, pessoas com mais de 80 anos, por exemplo, sempre são pessoas mais fragilizadas ou pessoas que têm uma deficiência imunológica grave. Mas vacinar é muito importante. Lembrar isso, o que o senhor falou aí? Não, ela é um pouco mais fraca, mas ela pode atingir um número maior de pessoas. E aí, muita gente que não tomou vacina, né, não tomou a segunda dose ou não tomou a dose de reforço, fica pensando, agora eu não vou pegar mais não, né? Porque ela é fraquinha e se pegar também não vai fazer mal. Tem que tomar, sim, a vacina, exatamente para que as pessoas não tenham um caso agravado, né? Não precisem ficar internadas, né? É o que a gente tem visto nas internações, Ermelinda. As pessoas que internam ainda com coronavírus e com quadros graves são pessoas que muitas vezes são mais idosos, pessoas que têm comorbidade, mas a grande maioria, ou quase que a totalidade, é não imunizada completamente. Ou seja, ou não recebeu a vacina, ou não tomou a segunda dose, ou não tomou a dose de reforço. Porque não quis tomar, o que é um absurdo, ou porque não podia tomar. Eventualmente isso acontece. E isso eu estou insistindo nesse ponto, porque agora que a doença começou a diminuir, a pandemia começou a regredir realmente, apesar de ter essas cepas novas aí que vão circular, aí que todo mundo, menina, começou a achar que não precisa tomar vacina, porque tem esse movimento botando medo nas pessoas em cima da vacina, que é um absurdo. Isso é uma... Enfim, eu não tenho nem como classificar uma coisa dessa, mas aí as pessoas, né, pararam de ter medo da doença e aí pararam de se vacinar. Eu conheço várias pessoas que não estão mais se vacinando sem motivo nenhum. Eu falo, por que você não faz isso? Eu falo, não, porque me disseram, ouvi falar, me disseram. É difícil, né? Isso é um argumento muito... não tem base científica nenhuma. Sim, uma coisa muito frágil. E é o seguinte, a pessoa sabe que tem que tomar vacina. Se ela tem que tomar vacina todo ano, né? E viu que essa vacina, a gente teve que tomar a primeira dose, a segunda, e tem a dose de reforço, e vai ter a 4ª vacina agora em julho, as pessoas têm que tomar. Então elas acham que, não, porque muita gente se vacinou, então não vai me pegar. O que até a nossa produtora aqui, a Lúcia Araújo, estava falando com uma amiga dela, ela tomou
e pegou a Covid agora. Quer dizer, então não quer dizer que a pessoa não vai pegar, mas vai pegar de uma forma mais tranquila, né? De repente a pessoa não vai ser internada. Depende, não, né? Exatamente. Mas tem que tomar. Agora fica nessa coisa de que fulano falou que não precisa mais, eu vou esperar um ano, não, eu só vou tomar em 2023, agora vai melhorar em 2022. Está melhorando a situação porque as pessoas estão se vacinando, mas tem aquelas que não se vacinaram. E a vacina, ela não faz o efeito aí para a vida toda. As pessoas acham que tomaram a primeira dose que vão ficar assim, imunes, né, para o resto da vida. Não é isso, né, doutor Lago? Tem algumas vacinas que fazem efeito quase que para a vida toda. Mas tem muitas vacinas que não. E as pessoas conhecem. A vacina da gripe a gente não toma todo ano. Sim. Não é uma vacina que faz efeito para a vida toda. O coronavírus é semelhante. Vai ser uma vacina que a gente, a princípio, vai ter que tomar sim todo ano. Talvez daqui a uns anos até não seja mais necessário. Não tenho bola de cristal para isso. Mas ela vai se comportar de forma semelhante à vacinação da gripe. Agora, a quarta dose, né, contra a Covid, ela deve ser aplicada em julho aqui no Rio de Janeiro. A partir dessa quarta dose, é possível que a vacina contra a Covid passe a ser anual, já em 2023? Sim, acho que sim. Acho que provavelmente a vacina de Covid vai começar a ser anual e talvez até com uma vacina já contemplando melhor as cepas, né, que circularam, porque a gente vai começar a conhecer, conforme o vírus, agora que a gente já tem 2 anos e pouco de circulação do coronavírus, né? Então você começa a conhecer melhor o comportamento do vírus, como as cepas se comportam, como as cepas, quais cepas que apareceram, qual a possibilidade de novas cepas aparecerem, e tudo isso a gente começa a poder quantificar melhor. A gente viu aí que a Delta Cron, ela surgiu na Europa, né? E aí o nosso ministro da Saúde chegou a dizer que a gente estava com 2 casos, né? Aqui no Brasil, isso, na área do no Amapá. No Amapá e no Pará, né? Isso. E aí a gente está pensando, vem o carnaval aí, né? O desfile, na verdade, das escolas de samba já no dia 21 de abril. Qual é a possibilidade, né, de virem turistas, né? Qual a possibilidade da gente ter aí um aparecimento da Delta Cron aqui depois do carnaval? Olha, Hermelinda, daí eu volto um pouco no que eu falei antes. Essa possibilidade, ela existe, tá? Mas eu insisto com a população, com os ouvintes que estão assistindo a gente agora. Se a gente se vacinar, quer dizer, você vai pular o carnaval, você vai querer ir na Sapucaí, você vai querer aproveitar, coloque sua carteira de vacinação em dia para você se proteger e proteger os outros que estão à sua volta. Esse é o dado mais importante. A Delta Omicron talvez até ganhe alguma força aqui por conta desses eventos, a gente não tem como prever, né? Mas isso hoje, no dia de hoje, não é mais o ponto principal. O ponto principal é a imunização. A não ser que apareça uma nova cepa extremamente agressiva, que leve novamente a quadros graves. Eu não posso jurar em relação a isso, mas eu acho que isso não vai acontecer, tá, Hermelinda? Não é o padrão, não é o mais provável, é o menos provável. Então, o que a gente tem que fazer é se vacinar, sim, né? E quem for participar desse carnaval ter a sua carteira de imunização completa. E não os espertos, né? Acham que é esperto, mas não é esperto, né? Que não vai se vacinar, que não precisa se vacinar. Eu não acho que isso é esperteza, eu acho que isso é não querer enxergar a realidade que está na sua frente. O que eu estou vendo também é muita gente com essa liberação da máscara, as pessoas também estão extrapolando, né? Não estão usando máscara, mas também não estão lavando as mãos, também não estão usando álcool. Isso fica complicado, né? Tem alguns lugares que a gente entra, que eu como dou aula numa universidade, eu dou aula na PUC, né? Na PUC a gente é obrigado, a gente tem que usar a máscara em sala de aula, a gente tem que usar na rua não, mas, né? Mas fica aí a critério também, mas dentro da sala de aula é uma coisa mais, né, específica, a gente tem que usar. E aí eu tô vendo que os alunos, eles estão com a consciência de que realmente tem que usar, de que tem que lavar as mãos, de que tem que usar álcool gel, mas eu não tô vendo isso com outras pessoas e outras escolas, as crianças estão aí pulando, brincando, passando a mão na boca, a mão nos objetos, o pessoal entra no ônibus, né? Fica difícil, né? Eu acho, Hermelinda, que isso é uma questão cultural.
E a questão cultural, a gente tem que trabalhar em cima dela, de cima para baixo, no bom sentido, né? Você falou da PUC, eu estou conversando com você aqui de dentro do Hospital Universitário Pedro Ernesto, estou no corredor do hospital, e todas as pessoas que passam por mim, todos estão de máscara. Por quê? Porque nós, no hospital, emitimos uma nota dizendo que dentro do Hospital Pedro Ernesto mantém-se ainda a obrigatoriedade do uso de máscara. E a gente teve casos, inclusive, de médicos, de alunos residentes, que tentaram entrar no hospital sem máscara durante a semana passada e essa semana. E foram literalmente barrados, o diretor do hospital interviu, a gente foi, quer dizer, uma maçã podre vai contaminar as outras. Sim. Só que a gente não deixou entrar. Então, quando eu estou aqui conversando com você, eu estou observando todo mundo de máscara, inclusive o pessoal de apoio, de limpeza, de segurança, todo mundo está de máscara. É isso que tem que ser feito em todos os setores, sabe, Hermelinda? Porque se a gente não fizer isso nas escolas, nas universidades, a gente não vai mudar nossa cultura, né? A cultura vai continuar a cultura da sujeira, do sujismundo. E como tá quente, né? A gente viu que as temperaturas estavam altas, tudo bem, o outono entrou, a temperatura caiu um pouco, mas já a partir de amanhã as temperaturas já começam a aumentar, a gente já começa a ter 34, 35 graus até domingo. E eu passei numa agência bancária, né? Eu fui num caixa eletrônico essa semana. E aí a gerente da agência estava passando, né? Entrando na área dos caixas. E algumas pessoas estavam sem máscara. E aí as pessoas perguntaram: ué, a senhora está de máscara? Mas não precisa, tem que usar? Aí ela falou assim: não, os funcionários da minha agência, a gente está com determinação para usar máscara. Agora os clientes não precisam, não. Aí as pessoas que estavam, os clientes, né, que entrariam na agência: ah, que bom, porque está muito quente, eu não quero mais usar máscara, não. Para que usar máscara? Já está liberado? Para quê? Então aí as pessoas que eu vi eram pessoas mais velhas, achando que tá uma beleza, pode mais ficar mesmo sem máscara, se aglomerar, ficar um falando do lado do outro. E com certeza essas pessoas de repente nem tomaram vacina, né? Pois é, a gente aqui no Brasil tem a nossa cultura de não respeitar as nossas próprias leis, né? Mas a gente sabe fazer isso sim, sabe, Hermelinda? Eu acho que é possível fazer as pessoas usarem máscara nos locais onde isso é obrigatório. A gente teve esse problema aqui também no hospital, pessoas que disseram que não precisavam, porque a lei agora não precisava, e elas foram obrigadas sim, porque a lei não diz exatamente isso. Ela diz que em determinados locais, dependendo da situação, aquele estabelecimento pode estabelecer regras sim, para que a máscara seja usada ainda. Então, isso é importante que seja dito, né? Pergunta para essas pessoas se elas fumam dentro dos bancos, se elas fumam dentro dos ônibus. E, Hermelinda, eu me lembro da época que eu parei de fumar, graças a Deus, há mais de 30 anos, mas eu me lembro da época que eu fumava dentro do ônibus. Eu fumava dentro da minha sala de aula da Faculdade de Medicina. E isso acabou. Sim. Ninguém mais faz isso. Até no trabalho mesmo, né? As pessoas estão sendo proibidas. Criaram aquela área do fumódromo, não lembra? Então mudar a cultura é possível, né? Só a gente querer. Não é impossível, não. Com certeza. Agora, doutor Lago, a gente estava vendo Petrópolis, né, com um novo temporal que aconteceu no domingo, né? Mais de 500 milímetros. Foi terrível. E a gente viu que teve deslizamento, pedras rolaram, algumas pessoas morreram, né? Infelizmente, já estamos com 6 pessoas mortas, 2 desaparecidas e 4 do outro temporal do dia 15. Muitas roupas que foram doadas acabaram sendo descartadas por decisão da justiça. Aquelas roupas ficaram aglomeradas num lugar só. Aí porque elas ficaram contaminadas por urina de gatos, ratos e até de cachorros. Agora eu queria que o senhor explicasse, que muita gente não entendeu. Poxa, mas que maldade descartar essa quantidade de roupa. Mesmo que essas roupas fossem levadas, lavadas, elas ainda poderiam transmitir doença? Pois eu vi essa reportagem, eu pensei exatamente nisso que você está falando. Eu acho que o descarte foi correto, porque o que acontece? Existe ali uma série de micro-organismos que podem ficar na roupa. Então, vamos bem, piolho, chato, leptospirose, eventualmente até alguns vírus e bactérias, né? Então, para que essa roupa pudesse ser usada, ela teria que ser lavada, mas como a gente faz, por exemplo, no hospital, né? Lavanderia hospitalar, que é uma lavanderia especializada. E com aquele produto específico, né? E outra coisa, nem todo tecido, nem toda roupa
pode ser submetida a esse tipo de lavagem. Então você tem roupa de tecido, tem roupa de lã, tem roupa de tecido de lycra, tem sintético. Então, por exemplo, para as pessoas entenderem, no hospital, a gente lava a roupa, os pijamas hospitalares e tudo, mas são tecidos específicos, né? Mais que algodão, a gente usa, né? exato, que a gente usa dentro do hospital e que são passíveis de serem esterilizados, né? E isso é um processo que não é barato, é caro também, né? Sim, porque às vezes vai Então, gastar com aquele produto e não vale a pena, né? você tem uma ideia, Melinda? A nossa lavanderia, que é terceirizada, o nosso local aqui no hospital de armazenamento e retirada e recebimento, é todo projetado. Tem que ter, enfim, não é uma coisa simples, não. É uma área do hospital que é projetada, tem toda uma arquitetura específica para receber as roupas contaminadas e poder enviar para a lavanderia e receber de volta. Doutor Lago, então as pessoas, a gente viu então com esse temporal aí, não só as roupas que foram contaminadas, mas também tem a lama ainda, né? Então, a lama está sendo retirada, né? Isso. Os escombros estão sendo retirados. Isso. Mas muita gente, eu vi, as pessoas estão indo lá para os locais onde os bombeiros estão trabalhando, as pessoas estão indo descalças, há muitas de chinelo também. As pessoas devem evitar andar descalças e de chinelos, né? Completamente. Assim, o maior risco é da leptospirose, né? A gente até acho que já conversou sobre isso numa conversa anterior, mas lembrar as pessoas, sempre que entrarem em contato com água contaminada, tem que se proteger os locais, somente as pernas, né? Onde a leptospirose que vem na urina do rato e contamina o ambiente, ela entra por qualquer fissurazinha, qualquer ferimento que a gente tenha, e aí mais ou menos 2 semanas depois ela pode provocar a doença. Pode falar. Uma outra coisa que eu estava pensando, e tétano, né? Muita gente não se vacina contra tétano, né? Pois é, o tétano é uma doença que ela é totalmente prevenível por vacina. Eu já vi muito tétano no Rio há 20 anos atrás, 30 anos atrás, que eu trabalhei no Hospital São Sebastião. Hoje a nossa incidência de tétano é muito baixa, porque muita gente não atualiza a sua vacina contra o tétano, mas a grande maioria da população, pelo menos, já recebeu alguma dose contra o tétano. E é uma vacina tão eficaz que ela protege bastante, tá? Mas você tem razão, é uma doença possível, sim. Quem está lá trabalhando, quem acabou se envolvendo nesse episódio da enchente, do resgate, precisa olhar sua carteira de imunização e, se tiver mais de 10 anos da vacina do tétano, tem que fazer reforço. E a gente tem que lembrar que os postos de saúde, eles vacinam, né? E é uma vacina gratuita, né? Gratuita, não. Tem em todos os postos, vacina de tétano é disponível em todos os postos. Então as pessoas sempre com 10 anos. Eu lembro que eu me vacinei em 2011, porque eu sofri um acidente de moto, e eu acabei tendo que me vacinar no hospital. E então está fazendo agora 11 anos, então eu tenho que me vacinar novamente. Isso, é importante. Doutor Lago, então eu queria que o senhor fizesse... Eu queria aproveitar, Helena, fazer 2 questões importantes sobre vacina. A gente ouviu agora falar que o Ministério teve problema com seringa e que a vacina do sarampo teria alguma restrição por conta de não ter seringas para aplicar a vacina. Eu não sei exatamente como anda isso, tá? Mas eu queria deixar aqui um protesto no seu programa, porque vacina é prioridade. Sim. Então eu acho que não ter seringa é uma falha que tem que ser resolvida muito rapidamente. A gente não pode deixar de vacinar a população contra o sarampo, porque senão o sarampo vai voltar. E ainda, não sei se algum ouvinte já te falou disso, Hermelinda, mas o que a gente tem observado aqui no hospital, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é que os postos de saúde, as clínicas da família, não estão mais entregando a carteira de vacinação do Ministério da Saúde para as crianças que nascem. Isso é um absurdo, é impensável isso. O Brasil tem uma carteira de vacinação, uma carteirinha, quando a criança nasce, que é uma carteira de imunização e uma carteira onde você pode botar o peso da criança, toda a evolução dela nos primeiros anos de vida. Sim. É uma carteira muito boa, que nós já temos há mais de 20 anos. Sim, é uma coisa antiga. E sumiu, as pessoas não recebem mais. Recebem uma carteirinha do município do Rio, que é pequenininha, não tem praticamente informação nenhuma. E é uma carteirinha de papel que deve custar para o Ministério quanto? R$5, R$10? O que as pessoas que têm mais dinheiro estão fazendo?
elas vão na internet e compram por 40, 50 reais a mesma carteira no mercado paralelo. Isso... Aí eu fico muito triste quando eu vejo isso acontecer, porque isso é um documento para a vida toda, é muito importante. E a gente lembra que, o senhor deve lembrar mais ou menos quase da mesma idade, que essas carteirinhas de vacinação, elas eram pedidas quando a gente fazia matrícula na escola, né? Sim, anualmente eles pediam a carteirinha para ver se a gente estava com as vacinas em dia, né? Eu estudei no Instituto de Educação, que era um colégio público, mas era aquela época do colégio, né? Na Tijuca. Eu entrei no Jardim de Infância e só saí no curso de formação de professores, quer dizer, eu fiquei do Jardim de Infância até completar o normal, né? O curso normal. Então, todo ano eu lembro que minha mãe mostrava a carteirinha, porque a gente renovava a matrícula, né? E não era automaticamente, a gente tinha que renovar mesmo a matrícula, mostrando a carteirinha. Tinha um posto de saúde dentro do colégio, a gente passava pelo médico e ele via aquela carteirinha. Aquela carteirinha a gente conseguia no posto de saúde, aquela carteirinha do Ministério da Saúde, né? E a carteira do Ministério, exatamente, que é uma carteira completa. A gente, nos últimos 20 anos, se tornou uma carteira espetacular, onde a gente anota o desenvolvimento da criança. Todo mundo está acostumado a fazer isso, todos os pediatras estão treinados para fazerem isso, e a população que não tem recurso, ela simplesmente ficou abandonada, a própria sorte, sem carteira. Sim, a pessoa não lembra, né? A gente sabe que tem muita gente ainda que tem um nível cultural mais baixo, que não tem um esclarecimento maior, e aí vai esquecer que o filho de 3 meses tomou a vacina, que saiu da maternidade que tomou, e qual é que tem que tomar com 1 ano, com 2 anos, com 5 anos. Pois Melina. E a consequência, eu posso te garantir que a consequência pode ser que daqui a alguns anos a gente volte a ter poliomielite no Brasil, a gente volte a ter sarampo no Brasil, volte a ter rubéola congênita no Brasil, o que a gente já tinha resolvido isso há muito tempo. Isso não pode acontecer. Não pode regredir, né? A gente tem que progredir. Não pode regredir, exatamente. Obrigada. Eu conversei com o infectologista do Hospital Pedro Ernesto, da UERJ, Dr. Marcos Junqueira Lago. Muito obrigada e um bom dia aí pro senhor. Obrigado, Ermelina. Parabéns pelo programa. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau. O Rio em Pauta, com Ermelinda Rita.